Você sabia que a água que você bebe todos os dias pode estar sabotando sua saúde, contribuindo para o surgimento da celulite e fazendo você engordar sem que perceba que é ela a culpada disso tudo? Sem falar que esta mesma água pode também estar deixando sua pele flácida, contribuindo com a azia e má digestão, mas principalmente sendo a grande vilã da sua prisão de ventre? E mais, você sabia que mais de 93% da água potável disponível no mercado é ácida e responsável por várias doenças degenerativas como diabetes, hipertensão e até o câncer? Hoje vou compartilhar com você as verdades por trás da água plastificada e lhe revelar alguns poucos, porém surpreendentes segredos que descobri através das minhas pesquisas mais recentes. Mas atenção, vou manter este vídeo no ar por pouco tempo, então continue assistindo. Após estudos, entendi que 99% das pessoas no Brasil e no mundo não sabem que a água que elas estão bebendo não é a água que elas pensam que estão bebendo. As pesquisas estão aumentando e o nível de informação vem se alastrando a passos largos. E isso vem apenas reforçar o que estou trazendo hoje para você. Então posso afirmar que a água que você bebe está prejudicando e muito a sua saúde e das pessoas que você ama. Isso mesmo! A água mineral engarrafada não está apenas sabotando, mas está destruindo a sua saúde e vou lhe provar isto neste vídeo. Infelizmente, as coisas estão piorando a cada dia e não existem perspectivas de melhora. Veja o que a mídia fala sobre este assunto. Notícias como estas vêm afetando a vida de milhões de pessoas exatamente como eu e você. De fato, estas reportagens não chegam a arranhar nem a ponta do iceberg, porque além dessas más notícias, existem ainda mais de 300 agentes contaminantes dentro da água que a maioria da população bebe todos os dias, mas infelizmente nem se dá conta disso. Vou te fazer uma pergunta. Será que você sabe qual é a qualidade da água que você está consumindo e como ela pode estar prejudicando a sua vida, a sua saúde e o seu corpo? Se você for como 99% das pessoas menos avisadas, a resposta será não. No entanto, por você ser uma pessoa inteligente, já deve estar habituada a se alimentar de forma correta, com muitas frutas e verduras, e sabe que além de se alimentar bem, é necessário tomar no mínimo de 2 a 3 litros de água todos os dias. Ter água de qualidade para beber é imprescindível para você e sua família se manterem hidratados e com saúde. Mas o que boa qualidade da água realmente significa? Se você for como a maioria das pessoas, sua resposta será provavelmente filtrada ou mineral. E o que isso na verdade quer dizer? Infelizmente, a maioria das pessoas se preocupa com a comida, porém tratam a água como um coadjuvante sem grande importância. Não se iluda. Assim como tem comida que a mídia informa como sendo saudável, também existe água que a mídia informa como sendo boa, limpa e segura. E sendo honesto, elas podem ser a pior coisa para você e sua família. Então hoje quero levar você para passear dentro do lado negro da água encontrada à disposição no mercado e que infelizmente são vendidos mais de 17 bilhões de litros todos os anos só aqui no Brasil. Uma vez que você veja o que estou prestes a te revelar, isso poderá esclarecer muito a respeito daquelas metas que você se colocou no passado, como emagrecer, ter mais energia, ter uma digestão perfeita, se livrar da enxaqueca e eliminar os problemas de pele, entre outros problemas que podem estar afetando a sua saúde, e entender em alguns minutos que a água que você está tomando pode ser o que está sabotando sua disposição e seu bem-estar. Então continue assistindo esse vídeo, pois vou te revelar as verdades por trás da água plastificada que conseguiram esconder de você até agora. Milhares de pessoas todos os dias compram água, seja uma simples garrafinha de 500 ml na rua ou um galão de 20 litros para beber em casa ou no trabalho. Porém, o que muitas pessoas ainda não sabem é como os processos de engarrafamento, armazenamento e distribuição são feitos, e muito menos como estão as condições do garrafão.
Porque nessa água, que aparentemente se mostra limpa e pronta para consumo, pode conter sérios riscos para a sua saúde. Veja o que diz esta reportagem. Você sabia que os galões de 20 litros são os mais contaminados devido à falta de limpeza antes do preenchimento com água? Isso mesmo! Uma pesquisa do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, o INCQS, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, descobriu um alto índice de contaminação pela bactéria Pseudomonas aeruginosa em galões e garrafas de água. Essa bactéria, que é mais conhecida como bactéria de nadador, é responsável por infecções urinárias, infecções sanguíneas, infecções respiratórias e ainda pode matar. Imagine só! Essa bactéria é a terceira maior responsável por infecções hospitalares só aqui no Brasil. Nessa mesma pesquisa foram analisados 100 desses galões, 50 garrafas de 1,5 litro e 50 garrafinhas de 500 ml. E o resultado foi que entre os galões, 40% estavam contaminados com a bactéria. 40%! Porém, as más notícias não param por aí. Nesse momento vou começar a falar um pouco mais sério a respeito da água que está aí, dentro da sua cozinha. Você está sentada? Te pergunto isso porque antes de começar a falar sobre os graves problemas do galão de plástico propriamente dito, tenho quase certeza que você vai ficar horrorizada com o que eu tenho para lhe revelar sobre a água que está dentro dele. Aquela que ilusoriamente tomamos achando que é a coisa mais pura que existe. Só que na verdade não é bem assim. Você sabia que tentar encontrar informações sobre a qualidade da água aqui no Brasil não é uma tarefa fácil? Mesmo que o custo dela seja 800 vezes maior do que a água da torneira, em tese a água envasada deveria ter melhor qualidade por ser subterrânea, o que ofereceria uma proteção natural contra a contaminação, não é verdade? Porém, mesmo com o preço tão elevado desse produto, o mínimo que você deveria ter era o acesso completo das informações com relação ao grau de pureza e outros dados que lhe assegurassem uma procedência confiável daquilo que você está tomando e dando para os seus filhos. Então, diante desses fatos, fica mais do que complicado confiar 100% na qualidade da água que tomamos, concorda? Agora que você já está avisada sobre o que acontece com a água que bebemos todos os dias, vamos seguir em frente e abordar o próximo item, que não será menos assustador do que o anterior. A outra coisa que você deve se preocupar a respeito dessa água é o próprio galão. Sabe por quê? Você sabia que 95% dos galões encontrados no mercado são feitos de plástico que contém uma substância cancerígena chamada bisfenol A, mais conhecida como BPA? Bem, o BPA está em todo lugar. Ele é usado na fabricação de garrafas de refrigerantes, garrafas de água mineral e até nas embalagens de comida enlatada. Na verdade, o que acontece com as embalagens plásticas é que da forma como elas são armazenadas nos depósitos, nas prateleiras dos mercados ou mesmo em sua casa por dias, semanas e até por meses, o BPA silenciosamente vai se misturando com a água que você e sua família bebem. E em qualquer situação de aquecimento, como por exemplo, quando o entregador transporta na motocicleta ou em um carro aberto, expondo os galões aos raios de sol, o BPA potencializa seu efeito tóxico em até 10 vezes mais do que quando está acondicionado em local escuro com temperatura ambiente. Em um estudo feito na renomada Universidade de Harvard, foram coletadas amostras de urina das pessoas que tomaram água dos galões de plástico. Nesse estudo foi detectado um aumento de 70% da substância BPA em apenas uma semana de testes. E isso definitivamente não é uma boa notícia. Porque no estudo eles se referiram ao BPA como um xenoestrógeno, que é cancerígeno e causa sérios problemas ao sistema reprodutivo, órgãos como próstata e ovário. E quais as pessoas mais afetadas? São as crianças e jovens em idade reprodutiva. Por exemplo, estudos feitos em animais quando expostos a pequenas doses de BPA, as fêmeas tendem a ter puberdade precoce e ciclos menstruais mais demorados.
além de outros problemas relacionados à fertilidade. E você sabe o que acontece com os homens? Eles tendem a ter uma considerável redução nos níveis de testosterona, disfunção e diminuição de esperma e um elevado risco de câncer de próstata. Em resumo, beber água vinda de um galão plástico de BPA é como ingerir xenoestrógeno todos os dias. E pior ainda, em alguns estudos, tanto em homens como em mulheres expostos ao BPA, tiveram um aumento expressivo da massa gorda, ou seja, eles engordaram. Mas o que acontece com a água que está dentro dos galões? Em muitos casos, essa água pode ser até pior do que beber água de torneira. Se você for como a maioria das pessoas deve estar pensando, não seria mais sensato pegar esta água mineral e filtrá-la antes de beber? Porque filtrando a água vou conseguir me livrar de tudo isso que você está falando, correto? Concordo 100%. O que você realmente quer é beber o máximo de água filtrada que você mesma tenha filtrado, tendo absoluta certeza sobre a procedência dela. Essa preocupação se deve a tudo que falei até agora e mais. No entanto, existem duas coisas a considerar. Número 1. Nem todos os processos de filtragem foram criados da mesma maneira. Número 2. Filtragem é apenas uma parte da solução. Porque existe ainda mais um problema relacionado à água em embalagem plástica que ainda não te contei. E este problema é realmente o mais traiçoeiro de todos. Mas antes vamos só recapitular por que a água plastificada não é a melhor opção de hidratação para o organismo. Ela pode apresentar resíduos químicos, bactérias, pesticidas e metais pesados. Só que isso não é tudo. Como mencionei, existe mais um problema que ainda não foi abordado aqui: o pH. Se você tem andado pela internet em busca de soluções saudáveis como água e dietas, então talvez você entenda sobre alguns pontos básicos a respeito do seu organismo. Por exemplo, seu corpo deve manter o pH do sangue entre 7,35 e 7,45, e esses números são mágicos. E isso é o mínimo para que você tenha um ambiente interno alcalino. Mas quando você ingere algo que seja acidificante, como comida ou líquido com pH abaixo de 7, seu corpo terá que trabalhar muito duro como o hamster em uma roda que nunca para de girar para poder conseguir voltar ao estado alcalino de antes da ingestão daquele alimento ácido. Da mesma forma que o corpo trabalha duro para regular a temperatura, ele faz o mesmo em relação aos fluidos do seu corpo. Ele fará o que for necessário para manter o seu pH sanguíneo dentro daquela faixa, lembra? 7,35 a 7,45. E por que eu estou falando com tanta ênfase sobre pH? Bem, vamos assumir que eu esteja falando agora para iniciantes nesse assunto. Ao menor sinal de acidificação do organismo, os glóbulos vermelhos param de trabalhar da maneira correta. É nessa hora que um grande botão vermelho é acionado no corpo. De fato, uma vez que você entra em um estado ácido, algumas células do seu corpo iniciam uma transformação biológica chamada pleomorfismo, se transformando em levedura, e isso não é algo bom. Quando essa transformação ocorre dentro de você, o levedo acaba poluindo todo o seu sistema interno, produzindo lixo tóxico, o qual coloca seu corpo em estado de estresse amplificado e, por consequência disso, intensifica ainda mais qualquer quadro inflamatório que já existia por lá. Seja ele excesso de gordura, falta de energia, problemas de pele ou mesmo diabetes. Por exemplo, você já percebeu que seus pulmões, rins e fígado usam mecanismos especiais para se livrar do excesso de acidez do seu corpo? Porém, quando esses órgãos estão saturados, mas seu corpo continua ácido, o que acontece é que o cálcio é extraído dos seus ossos para ajudar a combater a acidez dentro da circulação sanguínea. Neste momento, você começa a correr um sério risco de desenvolver osteoporose, só que não percebe de imediato. Os resultados irão aparecer em alguns anos, quando já for tarde demais. Mas enquanto isso não acontece, todo aquele excesso de acidez tem que ir para algum lugar, concorda? Bem, este algum lugar terá que ser nos seus músculos, juntas e nos tecidos conjuntivos.
E ao mesmo tempo, tudo isso irá causar fortes inflamações em todo o corpo, minando a sua energia e deixando você em estado de constante fadiga. Por exemplo, conheço várias pessoas que mesmo dormindo 12 horas seguidas acordam cansadas e sem disposição. A curto prazo, os resultados de uma overdose ácida no seu sistema criará um ciclo vicioso proporcionando doenças e muito desânimo. E à medida que os dias vão passando, seu corpo irá se tornar ainda mais ácido. Só que o problema começa realmente a acontecer, principalmente porque sua dieta consiste basicamente de acidificantes, ou seja, alimentos e bebidas que dificultam fazer uma reserva alcalina por menor que seja. Alimentos como refrigerantes, doces, pães, pizzas, batata frita, bebida alcoólica, massas, arroz, derivados do leite e carnes. E para a maioria das pessoas, o que elas não percebem é que as mais frequentes substâncias produtoras de acidez consumidas diariamente é o tipo de água que elas colocam todos os dias em suas bocas. Então, se você tem trabalhado duro na sua dieta e não vê resultados ou não consegue se livrar de algo que está prejudicando o seu bem-estar, esta pode ser a razão. Deixe-me explicar. Provavelmente você já sabe que a escala do pH é logarítmica, o que significa que comidas e bebidas com pH 6 são 10 vezes mais acidificantes do que pH 7. pH 5 é 100 vezes mais acidificante do que pH 7. E pH 4 é 1000 vezes mais acidificante do que pH 7. Só para você ter uma ideia, um refrigerante tem pH entre 2 e 3, ou seja, 100.000 vezes mais acidificante do que pH 7. Isto significa que o refrigerante é uma das bebidas mais ácidas legalmente vendidas para o consumo humano. No entanto, quando o assunto é a água, o número mágico que você quer oferecer para sua família é pH entre 8 e 9,5, porque um pH entre 8 e 9,5 ajuda a construir uma preciosa reserva alcalina dentro do seu corpo. O problema é que a maioria das águas que encontramos disponíveis no mercado tem pH entre 4 e 6,5. No entanto, existem águas de boa qualidade com pH acima de 7 à sua disposição. Se você der uma olhada nessas embalagens, poderá verificar se a água que você está adquirindo te causará danos ou ajudará a sua saúde. pH 4,64, ácido. pH 5,8, ácido. pH 5,16, ácido. pH 5,45, ácido. pH 6,24, ácido. pH 7,58, alcalino. pH 8,25, alcalino. pH 8,58, alcalino. Então, o que faz com que a maioria das águas oferecidas no mercado sejam tão ácidas? Bem, isto é devido a alguns fatores, mas a principal razão é que em nosso mundo poluído e moderno, a grande maioria das fontes de água já nasce ácida. E mesmo uma água engarrafada considerada premium, que pode custar bastante, pode não possuir pH alcalino considerado ideal. E mais, após o engarrafamento desta água em garrafas plásticas transportadas ao sol, a situação fica ainda pior. Confira agora o que uma das maiores autoridades sobre água alcalina no Brasil, o Dr. Lair Ribeiro, tem a dizer sobre isso. Assista com bastante atenção. Então, além dela ser pura, ela tem que ter um pH, potencial hidrogeniônico, potencial o pH do sangue é 7,35, 7,45. Você pega uma água dessa aqui, essa água aqui tem pH de menos de 5. Menos de 5. pH é logarítmico. De 5 para 6 é 10. De 6 para 7 é 100. De 7 para 7,5 é 50. Então, olha quanta coisa tem que passar. Eu tomo um copo de água desse, eu tenho que tomar vários copos. Vou fazer uma comparação para você. Se eu tomar um copo de refrigerante, eu tenho que tomar 32 copos de água da boa, só para equilibrar o meu pH. Velhice é acidez, juventude é alcalinidade.
Quando é bebê, você é alcalino. À medida que você envelhece, você vai ficando ácido. Quanto mais alcalina for a água, melhor para você. Agora você deve se perguntar, o que eu devo fazer para conseguir ter essa água na minha casa? Antes de falarmos sobre a solução para todos esses problemas que abordamos hoje aqui, quero te dizer só mais uma coisa. Eu sei que foram muitas informações, mas se você é uma pessoa consciente no quesito saúde e vem tomando água engarrafada, porém ainda não tinha percebido os efeitos negativos e prejudiciais do pH baixo, quero que você saiba que isso não é culpa sua. Vou repetir, não é sua culpa. E é por esta razão que te informo tudo isso. Digo porque sei que você e sua família merecem saber a verdade. No entanto, não são só más notícias, existem boas notícias também. E a boa notícia é que você pode incrivelmente melhorar a qualidade da água que você está consumindo na sua casa com apenas uma mudança. Essa mudança nada mais é do que fazer uma simples troca, retirando o galão de 20 litros que faz tanto mal para você e sua família e substituí-lo por um genuíno, moderno e eficiente filtro de água. Isso mesmo, o filtro de água Habitat Fresh 10 litros da Aqualive. O Habitat Fresh 10 litros da Aqualive pode transformar a água para cuidar da sua vida, oferecendo mais pureza para sua família. Sabe por quê? Porque o Habitat Fresh 10 litros da Aqualive é o mais avançado sistema de purificação da água e tem a capacidade de transformar água comum em água alcalina. Você faz ideia do que mais ele é capaz? Ele produz todos os dias até 60 litros da água mais pura e ideal para você, disponibilizando água alcalina para o consumo de toda a família e mais. Seu uso é recomendado na cozinha para lavagem e cozimento dos alimentos, mantendo-os saudáveis e garantindo que as bactérias e agrotóxicos fiquem longe deles. A água que o Habitat Fresh da Aqualive produz pode chegar até pH 9,5 e sua embalagem não contém o BPA, cancerígeno, em sua composição, tornando-se ecologicamente correto, protegendo todos que vivem em sua casa. E não é só isso. Seu filtro elimina todas as impurezas presentes na água e realiza o tratamento químico, físico e bacteriológico por completo. Mas além de todos esses benefícios, ele ainda proporciona uma água com capacidade de hidratar até 6 vezes mais que a água comum. Veja agora o teste surpreendente que o Dr. Laí Ribeiro apresenta, feito com refrigerantes, água mineral e com a água alcalina ionizada. E fique você também de queixo caído. Aqui está o pH neutro, o sangue é 7,35 a 7,45. Tem água com pH 8, tem água com pH 9, tem água com pH 10. pH of each of these drinks. Now the pH is done where we use actually pH test drops. And these test drops are actually the same drops that you would use to test the pH in a pool. We're just going to put 4 vai medir o pH, olha lá. into each of these glasses. Ó, a escala aqui do lado. Vai olhando a escala aqui do lado, ó, aqui. To 14. And what you want aqui, ó, is you aqui want 9,5, ó, tá vendo, ó? On the high side. You want to be as high as you can get. You don't want to be on the low side. So we're going to go ahead here. We're going to stir these Aqui up. são 3 refrigerantes, ó. Stir up this first Vocês estão one vendo here, a cor que Sprite. fica do You pH? can see on the, Abaixo de 3. basically on the low side of the pH scale, you've got Aqui tem very, águas very, diferentes, você vai ver daqui a orangish pouco. color, which is São what you 3 don't refrigerantes want. aqui, ó. You get into here to the vitamin water. I thought vitamin water was supposed to be good for you. Olha lá. Well, it's got a very low pH to it. We get in Aqui, here aqui. to the reverse osmosis waters. Ó, osmose reversa, This surprises olha a que lot of absurdo, people. ó. When you actually see this reverse osmosis E aqui water, está a when água you que go ele to the está store and you buy these bottles and you think that it's mostrando, really good for que é uma you. água Yet you can ionizada, see it just doesn't have that much of a feita pH por um value. aparelho. Now this last glass, Ioniza a água. this is the tap water. Aqui é água de torneira, ó. Is, Que é melhor it's do blue. que as outras, And mas some não se people get engane. excited about that because A actually lei the pH exige que value o pH on this suba, então você tem compared que to colocar all these alguma other coisa para drinks fazer o pH is subir. much better. Much better. But what they don't tell you is that the federal government mandates that tap water be at least 7.0 in pH. And so because of that, they use various que eu vou mostrar outra chemicals, coisa. dyes, and anything they have to put into that water to get it to go to here. In fact, a lot of times when you filter this water, you will actually see that the pH values come back to this range once some of those chemicals are filtered out.
Vou explicar isso depois. Let's see what happens. Olha lá, ó, olha só, ó. Ele vai pegar uma gotinha dessa água boa e pingar ali, ó. Olha como é que sobe a água lá, ó. We changed that tap water and we took it from an acidic, or actually it was a somewhat neutral state, to a very alkaline state. We're going to do the same thing over here to the Aquafina, and it very quickly turns purple. You can see that. Here we go again. We're going to get it to go purple just by mixing in some of our que vai acontecer. Now these other three over here, I actually want to go ahead and use our water, esse copinho aqui para jogar lá. Water, and I'm going to pour it directly in. Olha lá, Now watch what happens when we do this. Nada, Você bebeu refrigerante, olha o que acontece. We're not getting any color change at all. Nada, In fact, if I go over here, mesmo que você tome uma água boa, olha o estrago que faz no seu corpo, olha lá. Either of these drinks. Agora, se você pegar um golinho de refrigerante e jogar num corpo bom, um golinho, quer ver o que dá? Quer ver o que dá? Of our water, of 9.5 pH water, when we mix it into these other waters, or these other drinks, to actually get it to go neutral. In fact, I'm going to show you that because this is so potent. Olha um golinho de refrigerante, o que faz? Olha lá, um golinho, um golinho, Pronto, estragou tudo. Um golinho da latinha já estragou tudo. Quando este único e confiável produto foi criado, certamente ele teria que ser testado e aprovado por pessoas preocupadas com a saúde e bem-estar, assim como você. Então ele passou a ser divulgado pela Aqualive, a fim de mostrar que um produto como este de fato existia e que poderia beneficiar centenas e milhares de pessoas. Então, neste momento, eu gostaria que você visse com seus próprios olhos o que celebridades e autoridades da área médica estão falando a respeito do Habitat Fresh 10 litros da Aqualive. Este é definitivamente o melhor sistema de filtragem da água porque já beneficiou milhares de pessoas satisfeitas. Imagina tu pegar uma água da torneira, que tem lá todos os seus agentes químicos, e principalmente também muito cloro, e poder purificar essa água e ainda entregar ela com um pH saudável a nós, que normalmente da rede pública ela vem com pH de 5 e pouco, que não é saudável ao nosso organismo, e aí depois de passar por esse filtro da Aqualive, vai ser nos oferecido com um pH de 9, acima de 9, 9 e pouco. Então isso é fantástico para a qualidade do nosso organismo. Penso agora que você deve estar se perguntando, quanto eu terei que pagar por um produto tão inovador, tão avançado e que resolve tantos problemas de saúde? Talvez você esteja achando que não conseguirá pagar por um filtro tão completo e eficiente, mas antes de lhe revelar o preço, gostaria que você respondesse mentalmente a algumas perguntas. Quanto vale para você um produto que lhe auxiliará na prevenção de doenças degenerativas, como diabetes e até o câncer? Quanto vale para você se tornar uma pessoa mais ativa, sem enxaquecas e com a prisão de ventre controlada? Quanto vale para você usufruir de uma vida livre da obesidade, sabendo que a água que você está tomando a partir de agora vai lhe ajudar no combate ao sobrepeso? Quanto vale entrar em um novo mundo onde a azia e a má digestão foram deixados para trás? E tudo isso com a ajuda de um poderoso filtro de água comprovadamente prático e eficaz e que entrega resultados incríveis a curto e médio prazo. Só para você ter uma ideia, se você fosse pagar por filtros que prometem alcalinização da água, que hoje são oferecidos no mercado, isso poderia lhe custar até R$12 mil. Entendo que nem todos têm condições de arcar com esse valor. Na verdade, eu penso que o Habitat Fresh 10 litros da Aqualive deveria custar por tudo que ele oferece até mais que R$12 mil. Mas a boa notícia é que, para os primeiros compradores, resolvemos fazer algo ainda melhor.
Se você for um dos primeiros compradores, o Habitat Fresh da Aqualive pode ser seu hoje mesmo por menos de R$5 por dia. Isso mesmo, menos de R$5 por dia. Porém, não sei até quando a Aqualive irá conseguir manter esse preço. E explico por quê. Devido à crise econômica que está assolando o país, com a inflação subindo e com o dólar explodindo, e devido a alguns dos materiais que fazem parte da fabricação do Habitat Fresh serem importados, não podemos garantir que esse valor ficará estável por muito tempo. Portanto, a quantidade de filtros disponível por este valor é limitada. Repetindo, esse preço especial será apenas para os primeiros compradores. Agora a decisão é sua. Você tem nas mãos o poder de decidir. Mas eu vou te ajudar nessa tarefa. Devo alertar para algo que você talvez ainda não saiba. Você não precisa decidir agora se vai comprar ou não. Você pode achar que não sabe como usar o produto. Você pode até não gostar dele, mas eu preciso te dizer que entendo que você tem o direito de achar que ainda não está preparada para esta tecnologia. E é por isso que a Aqualive oferece ressarcimento total do seu investimento em até 90 dias. Isso mesmo, você tem até 90 dias para saber se este produto é ou não para você. Bem, agora você tem basicamente 3 opções. A primeira opção é não fazer nada, mas se você assistiu esse vídeo até aqui, eu desconfio que você já decidiu mudar. A segunda opção é a de você fazer o que eu fiz, ter acesso a este tipo de informação há mais de 5 anos atrás e não ter tomado atitude alguma, desperdiçando tempo, saúde e até dinheiro com a minha falta de iniciativa. Essa, sem dúvida, é a opção mais cara e prejudicial ao seu bem-estar. Meu papel aqui é evitar que você cometa este mesmo erro que eu cometi, a procrastinação. A terceira opção é comprar agora mesmo o filtro de água Habitat Fresh 10 litros da Aqualive e começar imediatamente a se beneficiar do auxílio à prevenção de doenças, da melhora das funções do intestino, do amparo à redução de peso e ainda se valer do processo de rejuvenescimento tão sonhado. Por isso, não quero que você tome a decisão errada e perca tempo, saúde e energia como eu perdi. O que estou te mostrando é o melhor atalho para uma vida mais segura, cheia de felicidade e disposição. Agora a decisão é sua. Você pode acabar com várias limitações de saúde agora mesmo. Você merece. Eu tenho certeza que você quer reduzir a acidez do seu organismo, criando assim um ambiente interno favorável para a manutenção da saúde e prevenção de doenças, mas vou entender se você ainda tiver dúvidas passando pela sua cabeça nesse momento. Então vou tentar responder algumas dessas dúvidas mais comuns a respeito do produto. Este produto serve para mim e para minha família? Esse produto é para todos que desejam se sentir bem com seu corpo. Ter unhas fortes, ter pele e cabelos hidratados, combater a osteoporose, prevenir doenças degenerativas como diabetes e câncer, e aí preservar a massa magra, deixando os músculos tonificados, porque nunca ouvi falar disso. Centenas, milhares e milhões de pessoas jamais ouviram falar que o pH da água engarrafada deixa o corpo ácido, acarretando tantas complicações que abordamos aqui hoje. Imagine que mais de 17 bilhões de litros de água são vendidos todos os anos só aqui no Brasil. Você acha que as empresas de água querem que você saiba de tudo que você acaba de descobrir nesse vídeo? Claro que não. Isso representa muito dinheiro em jogo. E mais, você acha que a indústria farmacêutica apoiaria a divulgação dessas informações, visto que ela é uma das grandes beneficiadas com as suas complicações de saúde? Pense nisso. Quanto tempo eu vou levar para ter resultado? Você sentirá a diferença em poucos dias. Seu corpo terá uma resposta a curto e médio prazo, porém, todo e qualquer resultado dependerá única e exclusivamente da sua dedicação. Levar água alcalina para o trabalho, para a academia e para o seu lazer será a sua tarefa diária. Adote uma vida alcalina para tudo. Além da água, os alimentos devem ser alcalinos também. E agindo assim, tenho certeza que você, seu organismo e sua família irão agradecer. E se eu não gostar do produto? Lembre-se que você tem a garantia Aqualive de 90 dias. Se o produto não lhe satisfizer, basta devolvê-lo. E você terá seu dinheiro de volta sem burocracias.
Como eu disse antes, a decisão está em suas mãos. Se você quer usufruir de todos os benefícios apresentados aqui, se quer se tornar mais autoconfiante e segura, basta comprar o Habitat Fresh 10 litros da Aqualive, clicando no botão laranja abaixo. Se você ainda tiver alguma dúvida, lembre-se de que não precisa decidir agora. Você terá 90 dias para decidir se vai ficar com o produto ou não. Se daqui a 90 dias você perceber que o seu corpo e seu organismo não apresentaram nenhum tipo de mudanças, a Aqualive lhe devolverá 100% da garantia paga, sem letra miúda ou telefonemas de retenção. Lembre-se, esta oferta não ficará disponível por muito tempo, então aproveite. Essa é uma proposta de risco zero e arrependimento zero. Se você não comprar agora, poderá se arrepender depois, porque não sabemos até quando este preço ficará no ar. Então é por tempo limitado. A decisão é simples. Se acha que esse produto vai melhorar a sua saúde e da sua família, compre. Clique no botão laranja abaixo e adquira já o seu Habitat Fresh 10 litros da Aqualive em até 6 vezes. Você não vai se arrepender. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Bom, a nossa visão do paciente é uma visão globalizada, né? Tratamos, sim, a questão estrutural, ortopédica, funcional, biomecânica, mas temos uma preocupação grande com a questão sistêmica, né? Então, quando o paciente passa por um atendimento da fisioterapia, onde é trabalhada essa questão bem global, a gente orienta que ele tome bastante água alcalina, pela questão do magnésio, né? Então a gente sabe hoje que o magnésio auxilia muito a saúde dos ossos, além de outras qualidades que pra gente é muito importante, né? Então, assim, a nossa ideia é solucionar o problema desse paciente, né? Então, se ele passa pelo atendimento, ele tem indicação de usar água, eu tenho que indicar a água de melhor qualidade. Então ele já sai daqui com a indicação correta de que água ele deve tomar para complementar e dar seguimento ao tratamento que está fazendo. Faça parte você também deste grupo de pessoas inteligentes e cautelosas a respeito da saúde e bem-estar. Clique no botão laranja abaixo e adquira agora o seu Habitat Fresh 10 litros da Aqualive.